Entrevista do Dia. Nesta semana, Araçatuba realiza a primeira edição da Semana Municipal da Psicologia, instituída por lei e já incluída no calendário oficial da cidade. Entre os dias 26 e 30 de agosto, as pessoas vão ter acesso a palestras, mesas redondas e ações comunitárias, todas de graça, sobre temas ligados à saúde mental e ao impacto da psicologia na sociedade. Para falar sobre essa iniciativa, a gente recebe aqui o vereador Rodrigo Ataíde, autor da lei que criou a semana, e o professor e psicólogo e vice-diretor da FACFEA, José Roberto Pacheco Filho, que também vai participar da programação. Muito bom dia, José Roberto. Muito bom dia, Rodrigo. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen. Bom dia, Suelen. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com você. Muito obrigada. Eu vou começar com você, Rodrigo, e depois a gente conversa com o professor José Roberto. Eu queria que você começar pedindo para você contar para a gente de onde surgiu essa ideia de criar a Semana da Psicologia. Eu imagino que quando eu divulguei a entrevista, muita gente falou, mas que o Rodrigo Ataíde, que não é psicólogo, vai estar lá falando dessa semana? Mas foi uma iniciativa muito importante, porque ela é importante que a gente fale sobre as iniciativas públicas, as políticas públicas que impactam diretamente na vida de todo mundo, né? Muito bem, Suelen. É muito bacana esse questionamento seu, porque tudo isso dá sequência à essência da nossa política, do nosso projeto, do nosso mandato, que é realmente incentivar a participação de todos. E um amigo nosso, o John Ross, que é vereador em Mogi das Cruzes, tinha iniciado esse projeto com o propósito realmente de formar mandatos participativos. O que é um mandato participativo? Imagine que dentro do âmbito da psicologia as pessoas possam debater os problemas e que facilita para que o poder público tome as suas decisões. É a questão de uma política de competências fraterna, uma política fraterna, onde eu não consigo alcançar, onde a minha vocação não alcança, então eu preciso do outro. Então, quando a gente idealizou ela aqui em Araçatuba, a ideia realmente principal foi essa. Quando a gente busca o apoio das universidades, a gente está dizendo que, olha, esse problema ele está aí, e nós precisamos trazer solução para ele. O que o Rodrigo, que não é psicólogo, entende disso? Nada. Então eu preciso saber buscar quem entende. E promover tudo isso é o que deu origem ao projeto. É uma iniciativa que vem num momento oportuno, que a gente tem discutido cada vez mais sobre saúde mental. Sobre os impactos, né, dessas tecnologias. Antigamente a gente levava anos para evoluir, hoje em dia é tudo muito rápido. Quando a gente nasceu não tinha internet, não tinha celular, não tinha... E tudo está evoluindo muito rápido. Tem os lados muito bons, claro, tem muito lado positivo, mas a gente também tem que medir o impacto disso tudo na nossa vida, né? Claro, a questão... do tema escolhido, que foi o uso de telas, foi um tema escolhido em conjunto com as universidades. Porque a proposta da Semana da Psicologia é que cada ano traga um tema a nível de entender um diagnóstico que a sociedade está vivendo. Então, quando foi sugerido esse tema, eu imaginei, olha, não poderia ser melhor diante dos problemas que a gente está vivendo. Eu, como pai, não quero perder nenhum dia, porque isso me interessa, até a questão de como usar as telas e como ajudar a minha família a se desenvolver sem ter problemas com as telas, né? É interessante, Rodrigo, porque a gente percebe alguns vereadores que estão fazendo um mandato mais participativo, como você falou, né? Então, você participou dessa organização, do contato com as universidades? Claro. Eu percebo isso, só para te dar um exemplo, o vereador Fernando Fabres, ele fez uma proposta, né, um projeto de lei para fazer um mutirão de oftalmológico para as crianças do primeiro ano do ensino fundamental. E ele mesmo foi atrás também das AT Saúde, ele vai vir aqui ao longo do projeto para falar sobre os resultados. A gente percebe assim que o papel do vereador agora ele está mais atuante. Antes ele ia lá, fazia um projeto de lei e o executivo que se virava para colocar aquilo em prática ou não. Isso está mudando bastante esse perfil, né?
Claro, mas realmente essa é a essência da política. E com isso, as pessoas percebem o quê? É que elas são protagonistas na mudança da política. Quando a população começa a entender que a pequena ação que ela pode participar realmente transforma o nosso Brasil, que é onde a gente vive aqui, as pessoas começam a se interessar pela política. Eu acho que esse é o principal foco da nossa atuação, porque realmente nós passamos uma época de uma política muito imediatista, onde, por exemplo, eu preciso consertar o buraco da rua. Nada contra, eu acho que a gente está aqui a serviço e quando o problema chega a gente tem que ouvir a população, ou qual seja o problema. Mas se a gente focar somente nesse tipo de problema, é impossível falar que nós vamos ter uma saída palpável para a nossa sociedade. Muito bom. Agora eu vou trazer o professor José Roberto para a conversa. A Facfé é uma das instituições envolvidas nessa primeira edição. O que a faculdade está preparando para a programação? Então, nós realizaremos uma palestra na quarta-feira, Dia do Psicólogo. Será uma mesa redonda, o tema é o custo invisível das telas. E nesse bate-papo nós estaremos abordando os impactos emocionais, cognitivos e sociais das telas, que, como já foi conversado aqui, é tudo muito novo, né? Hoje em dia todas as idades praticamente têm acesso às telas, mas como fazer a gestão desse uso? Ainda é complicado para muitos pais, para muitos educadores. Então, estar conversando um pouquinho sobre isso é essencial para toda a comunidade, para as famílias, para os jovens também ouvirem, porque muitas vezes eles ainda não têm a maturidade para fazer o uso e a gestão adequada do uso das telas. Então, essa vai ser a pauta principal da nossa mesa redonda de quarta. José Roberto, e a gente, como você falou, né, uma questão muito importante que a gente não sabe, alguns efeitos a gente já sabe, né, muda muito o jeito da criança de ser, às vezes a criança fica mais ansiosa, ou a criança passa a não se alimentar bem, ela passa a não dormir bem. Nós pais, eu também sou mãe, quando a gente percebe que reduz um pouco ali o tempo de tela, o comportamento da criança muda muito e para melhor. Então a gente sabe que hoje os diagnósticos de alguns transtornos, eles estão muito mais fáceis de serem feitos, há mais estudos, tem mais pesquisas científicas, mas muitas vezes os pais confundem também certos comportamentos, falam, meu filho está com TDAH, meu filho tem autismo, meu filho tem dificuldade de fala. E em alguns casos, a gente ainda está mensurando quanto, muitas vezes, esse impacto vem do excesso de telas, né? Sim, nós temos estudos que orientam que as telas deveriam ser inseridas só na adolescência. Só que aí a gente traz para a realidade, né? Seria excelente, porém é um tanto quanto utópico, porque a sociedade vive, né, com telas hoje. Se tirar o celular, se tirar a internet da gente, a gente vai ficar um tanto quanto perdido. Então, segurar esse celular, segurar essa tela até a adolescência é uma gestão muito difícil. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer estratégias para os familiares, porque muitas vezes a gente observa que a tela, infelizmente, vira uma babá, né? Só que depois que a criança fica acostumada com aquilo, no momento que você precisa tirar, vem a birra, vem o choro, vem aquela irritabilidade, né? Porque você oferecendo a tela constantemente, na hora que precisa fica muito mais complicado. E aí entram os diversos problemas, digamos assim, né? Porque tanto os aspectos cognitivos, a atenção, memória, a tela ela é rica de estímulos visuais, colorido, movimento. A própria rede social ela já é programada de uma forma que ela vai alimentando nossa expectativa. Então você fica rodando lá aquela tela e de tempos em tempos o algoritmo vai apresentar algo atrativo para você e você acaba ficando preso, então você acaba ficando condicionado a ficar ali esperando alguma coisa. Isso vai
vai gerando, quando tira o celular da gente, a gente sente uma certa ansiedade, porque ali é prazer instantâneo. De minutos em minutos, nós recebemos uma dose de prazer. Então, a ausência disso também causa ansiedade. Aí nós temos a questão visual, que a luz azul do celular, ela não só fisicamente, mas a visão, mas também o sono, ela atrapalha muito o sono, e nós temos muitas pessoas que antes de dormir pegam o celular para brincar, para ver notícia, para jogar, e aí depois tem insônia. A questão da linguagem também. A criança, a criança que está no momento de desenvolvimento da fala, ela precisa interagir com pessoas para que ela possa desenvolver essa linguagem. Então, a criança pequena ali, que está com seus 2 anos aproximadamente, que a gente já vê criança com 2 anos brincando com tela, ela pode ter um atraso no desenvolvimento dessa linguagem, porque o que gera a linguagem, que vai estimular a linguagem, é a interação social, né? Sem contar a questão emocional propriamente dita. Hoje em dia, a gente encontra nas redes sociais, por exemplo, versões ideais de pessoas, e gera toda uma questão de comparação. Nossa, por que eu sou assim? Por que eu não sou assim? Olha o que o fulano conquistou, olha o que o fulano não conquistou. E isso vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma angústia, um sentimento muitas vezes de fracasso. Então tem todo esse impacto também emocional. E tem também, desculpa te interromper, a gente falou sobre isso na semana passada, pegando como gancho o vídeo do Felca, que viralizou, ainda bem, no Brasil, e a gente conversou com a psicóloga Eliane Ottoboni sobre essa questão da adultização no dia a dia. A gente saiu um pouquinho do assunto da pedofilia, que é grave, é importante, a gente sempre fala sobre isso no Jornal da Manhã, mas a gente falou sobre os pequenos atos que a gente faz no dia a dia, que a gente acaba adultizando, encontrar o limite ali entre não criar um adulto banana, que no futuro não vai saber se virar, e também antecipar algumas questões do amadurecimento da criança antes da hora. E aí, quando a gente fala em tela, tem algo que acontece muito também, que é a gente gravar os nossos filhos, porque é bonitinho, a gente quer gravar, e a hora que a criança faz uma coisa bonitinha, a gente fala, ai, que lindo, mas nem sempre você tá gravando. Aí você pega o celular e fala, repete, fala tal coisa de novo, e tem gente que acaba transformando isso em perfis, usando a criança ali como acaba virando um trabalho da criança aquilo, né? É um processo que acontece antes, tem a ver com telas também, e a criança acaba começando um trabalho antes da hora, e é aquilo que você falou, uma questão de você olhar e falar, nossa, aquela criança é muito esperta, nossa, aquela criança sabe tal coisa, meu filho ainda não sabe fazer aquilo. Então é um impacto para todo mundo, né? Para quem assiste, para quem produz, e a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão também, né, professor? Exatamente. A internet traz hoje formas, muitas vezes até disfarçadas e perigosas. Então, há aplicativos que visualmente parecem inocentes, entre aspas, mas você, aprofundando, você encontra grupos dentro desses aplicativos que, aparentemente, por exemplo, é um aplicativo de jogos, mas existem dentro comunidades desviando esse assunto, e aí começam todo um processo muito perigoso e muito delicado, que vai da questão da adultização. Teve uma época que estava muito em alta a questão de desafios que os jovens tinham que fazer, e tivemos aí consequências trágicas, péssimas, trágicas. Existe a questão de uma chantagem também, então assim, induz a esse adolescente, por exemplo, a postar uma foto sensual, e depois começa toda uma chantagem, e é alimentado isso por mais vídeos sensuais. Então são coisas que aparentemente um pai, por exemplo, olha o celular, não identifica, mas existem vários aplicativos que dentro deles há nichos, há grupos trabalhando em cima dessas questões que são muito perigosas. A internet, ela é excelente para muitas coisas, mas ela também pode ser muito traiçoeira
né? Ela consegue ir ali pegando quem é a vítima dela naquele momento. E às vezes os pais olham e falam assim: meu filho só está conversando com outras crianças ou adolescentes. E a gente sabe que tem muitos adultos que se passam por crianças e adolescentes. Já faziam isso por meio de texto e agora é pior, porque a gente tem a inteligência artificial, inclusive, transformando vozes, né? Exatamente. A inteligência artificial consegue manipular, né, imagem, som, e a criança, o adolescente, muitas vezes imaturo, não consegue fazer esse filtro, né, de entender que aquilo é um golpe. Não, é um amiguinho, é uma pessoa que está jogando comigo, é mais um amigo virtual. E por trás de vários desses perfis é um adulto que tem segundas intenções. Então é muito delicado esse assunto. É por isso que é importante que os pais façam a gestão do uso das telas com as crianças. Monitore tempo, monitore o que está fazendo, porque por mais que a criança ela vai ter uma resistência, principalmente o adolescente com isso, mas é necessário. É necessário porque eles ainda não têm essa maturidade para julgar o que pode ser benéfico e o que não é. E está muito disfarçado, está muito bem maquiado ali dentro. Nós estamos conversando, recebendo aqui no estúdio hoje o professor José Roberto Pacheco. Ele é psicólogo, professor e vice-diretor da Facfeia, e o vereador Rodrigo Ataíde, que é autor de um projeto que se transformou lei, que institui a Semana da Psicologia aqui em Araçatuba. Todas as universidades que têm cursos de psicologia, elas terão eventos e atividades abertas ao público de graça. Você que está ouvindo a gente, que nunca participou de um evento desse tipo, vai lá no Instagram. Jonathan, abre para mim, por gentileza, o Instagram. Tem o Instagram da Semana de Psicologia. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook, YouTube, Jonathan está colocando na tela. Você que está ouvindo pelo rádio do seu carro, depois você acessa @Semana da Psicologia Aracatuba. Procura no buscador ali do Instagram, Semana da Psicologia Araçatuba, que você vai encontrar toda a programação ali. Começa amanhã, tem eventos na terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O sábado será na Praça Rui Barbosa, será o encontro de todas as universidades participantes. E a gente tem mensagem aqui também dos nossos ouvintes no YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Jonathan, por gentileza. Eu peço para o Jonathan abrir uma tela, abrir outra, mas vai dar tudo certo aqui, ó. Maria Cecília Molinari Nogueira escreveu: parabéns a todos pelo projeto. O João Marcelo Fernandes, daqui de do Gerar, escreveu: bom dia, excelente evento para a nossa cidade, parabéns. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui pra gente no Facebook também, a Madalena Celone: parabéns, José Roberto e Rodrigo Ataíde, pela iniciativa, que é muito importante. A Mariana Lopes Tereza, diretora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também está aqui com a gente, enviou mensagem. É um assunto que precisa ser falado e é uma oportunidade, quem tá ouvindo a gente, porque bate um desespero, né? Eu sei que como mãe, como pai, a gente escuta isso e fala assim: ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Sim, é muito novo para você, é muito novo pra gente, por isso que é importante participar desse tipo de evento, né? Com certeza, Suelen. Eu vejo que esse evento tem uma importância para nossa cidade muito grande. Imagine só, todo ano a gente está trabalhando um diagnóstico de maneira que isso possa atrair pessoas da região toda, porque a gente vê cada vez mais a necessidade da psicologia na nossa vida. Ela é necessária nos dias de hoje. E fomentar tudo isso, quando a gente começou esses debates, na hora das primeiras reuniões, a gente comentou com o pessoal da faculdade. Imagina só quantos jovens do ensino médio estão pensando assim: olha, mas o que eu vou... Qual profissão eu vou seguir? E eu acredito que a Semana da Psicologia ela acaba sendo uma oportunidade para que esses jovens comecem a se inteirar, conhecer as universidades. Imagina só que das cidades menores aqui, olha, eu vou conhecer como vai ser o fato esse ano. Vai ser uma palestra em cada faculdade, então tem a possibilidade da experiência ali com o ambiente. Olha, realmente isso desperta vocações. Então, diante da necessidade que nós estamos vivendo, acho que isso tem uma relevância muito grande. E nós descobrimos uma outra coisa com o nosso diálogo, né? Que as faculdades têm atendimento ao público gratuito. Isso
foi unânime quando nós fizemos as reuniões, que as pessoas não sabem disso. Muitas vezes os horários de atendimento estão todos vagos, porque as pessoas não vão procurar, porque falta informação. Então estamos aqui para trazer essa informação. Vão ser distribuídos os folders, principalmente na Praça Rui Barbosa, dos horários e locais de atendimento a quem realmente precisa desse atendimento. Isso é muito interessante que o Rodrigo está falando, porque eu ia falar sobre isso em seguida. Só de participar do evento, muitas vezes já vai trazer um conhecimento ali para o pai e para a mãe que fala assim, eu não sei o que fazer, ou eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, eu não tenho dinheiro. Calma, vai ao evento, escolha aí as palestras, entra no @Semana da Psicologia Araçatuba, participa do evento, se informa, porque às vezes não é necessário você levar ou você procurar um atendimento psicológico já num primeiro momento. Às vezes você escutando certas orientações que você consegue modificar na sua rotina já vão te ajudar bastante. Aí se você perceber que precisa realmente de uma intervenção profissional, como o Rodrigo bem lembrou, as faculdades elas oferecem esse trabalho, a Facfeia também, né, professor? Com certeza. Nós temos na Facfeia o NAPSE, que é a nossa clínica escola, e lá nós oferecemos atendimento gratuito, de qualidade. A pessoa que estiver interessada, qualquer pessoa da comunidade, aberto a todos, é só buscar a faculdade, procurar, né? Pode estar entrando em contato via telefone, quiser ir pessoalmente, já conhecer também. Ela vai deixar o nome lá e assim que tiver uma vaga, ela vai ser chamada. Todos, né, são contemplados, não é aquela eu deixei o nome e não chega. Não, chega a sua vez. Às vezes o fluxo está maior, às vezes o fluxo não está menor, então não tem uma média exata, depende muito do mês, mas você vai ser chamado, totalmente gratuito, e nós temos um fluxo bacana de pessoas. Lá nós fazemos avaliação e as pessoas vão gostar. Procurem! Mais uma vez, muito obrigada. Recebi aqui hoje o vereador Rodrigo Ataíde, eu, professor e psicólogo e vice-diretor da Facfeia, José Roberto Pacheco.